ajeitando aqui, vamos fazer a prece, né? Para começar. Então, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, agradecemos a presença de Deus, agradecemos a Jesus a essa oportunidade, pedimos que seja uma noite abençoada, de aprendizado, que a gente possa se fortalecer um pouco mais aqui nesse momento junto àqueles que nos são queridos, e que a gente possa levar para os nossos lares, para aqueles próximos, os ensinamentos aqui, hoje aprendidos, que Jesus nos abençoe. Assim seja. Que legal. Lá e falou que o negócio vai descer. Tá, conseguiu? Lá tá descendo. Só por curiosidade, essa é a casa, tá? Assim não, desculpe o mau jeito de início. Boa noite a todos. Boa noite. Como o tema de hoje, a gente se propôs, com a anuência da Aninha, né, de estar falando sobre Hydensville e as irmãs Fox. Interessante que quando a gente fala de espiritismo, normalmente todo mundo lembra de Kardec, normalmente todo mundo lembra do lançamento do Livro dos Espíritos, todo mundo lembra dos eventos das mesas girantes que ocorreram na Europa e desconhece algumas coisas que aconteceram ao redor do mundo. Algumas delas muito bem catalogadas, muito bem descritas em literatura espírita e não espírita, que eu acho que isso de tudo é o mais importante, porque quando a gente se defronta com o mundo lá fora, normalmente aquele que tem dúvida começa a dizer, não, isso é coisa da cabeça de espírita, isso é coisa da cabeça de quem não tem muito noção das coisas, o que não tem muito o que fazer. Mas quando se depara com uma literatura bem descrita, documentada, não espírita, aí ele, peraí, é algo diferente a ser avaliado. Se você parar para pensar, se você parar para avaliar, algo que aconteceu com a veemência que ocorreu na época, imagina, a gente quando está lendo lá, falando do início de Kardec, fala, né, que as mesas girantes, os eventos que aconteciam, eram verdadeiros eventos, eram encontros que as pessoas tinham à noite para se divertir. Onde? Em toda a Europa. Como é que algo que acontecia assim, não era documentado, jornal nenhum ia lá ver, não perguntava, não falava? Ninguém. Claro que sim. Você vai encontrar isso. Bom, mas jornais de 1800 é mais complicado, né? Mas, se você olhar mais detidamente, você vai encontrar também fora da Europa os eventos. Porque não foram eventos que aconteceram única e exclusivamente na Europa. Hydensville é uma pequena cidade nos arredores de Nova York, do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Os eventos que se passaram 9 anos antes da codificação. Olha só para você ver. E o mais interessante, você vai conseguir encontrar jornais, recortes, falando a respeito do evento.
Então a gente tira o que ocorreu naquele momento do miraculoso, do invencionário popular e traz para a plateia dos fatos o que realmente ocorreu. Acho que isso, para nós, é a maior beleza de tudo. Descrito, falado com os olhos de quem não estava envolvido com o Espiritismo. Não é? Então vamos lá. O episódio ocorre em Hydesville, é uma pequena cidade no estado de Nova York, em 1848, localizada no condado de Wayne, distante 30 quilômetros da cidade de Rochester. Era um pequeno aglomerado de casas de madeira como uma típica população de agricultores. Vamos lembrar que os Estados Unidos, lá em 1800, não é igual é hoje, né? Todo mundo lembra de Nova York, imagina aquele aglomerado de pessoas. Não. Naquela época era um vilarejozinho. Um monte de gente morando pertinho dos outros ali, agricultores. Então vamos imaginar isso ocorrendo, esses fatos ocorrendo ali entre os agricultores. Vamos imaginar nossos vizinhos hoje. E aí na casa do vizinho, à noite, 2 horas da manhã, começa a ouvir pancada. Começa a ouvir batidos, palmas, estalos. Aí você vai falar, estão fazendo festa? Eles estão comemorando? Eles estão brigando? No outro dia você vai querer saber, não vai? Mesmo que não vá lá diretamente na pessoa conversar com ela, você vai procurar se informar com os outros vizinhos. Olha, aqui que nós somos curiosos, né? Isso para não dizer que somos fofoqueiros. Você ouviu na casa de fulano? Você ouviu a briga? Você ouviu a barulhada lá? É algo que não passaria batido. Vamos abrir um parêntese aqui, que é algo importante da gente estar imaginando. Por que ocorreram os efeitos físicos naquele momento da história? Você se lembra? Necessidade de chamar a atenção. Então, quando ocorria para fazer barulho mesmo. Ocorria para que todos ficassem sabendo mesmo. Não era para passar desapercebido, não. Não era algo corriqueiro. Beleza? Só para a gente vislumbrar o quadro, imaginar o que estava ocorrendo. Lucrétia Pulver era uma jovem que servira como dama de companhia do casal Bell quando eles habitavam a referida casa até 1846. Guardem bem essa data. 1846, 2 anos antes dos eventos, dos barulhos ocorrerem. Ela contou uma curiosa história de um mascate que se hospedara com os Bells. Os Bells eram os donos da casa antes da família Fox morar lá. Na noite em que um vendedor passou com aquele casal. O vendedor foi para lá e passou a noite ali. É algo também que não é muito comum nos dias de hoje não, né? Alguém chega no local, você coloca ele para dentro da sua casa? Mas naquela época era um vilarejozinho pequenininho, qualquer pessoa diferente, todo mundo sabia e era muito comum você dar hospedagem, você dar uma pousada para alguém que estava viajando por ali.